Olá, turma. Eu sou a professora Melissa Graciosa. Essa é a disciplina de Sistemas de Drenagem Urbana do curso de Engenharia Ambiental e Urbana da Universidade Federal do ABC. A aula de hoje é sobre a construção do hidrograma pela metodologia simplificada do hidrograma triangular do SCS e o cálculo do volume de déficit de capacidade de amortecimento de uma bacia hidrográfica ou déficit hidráulico de uma bacia hidrográfica, que são etapas importantes aí para o diagnóstico e projeto para macrodrenagem. Então a aula está bem interessante e tem um conteúdo que vai ser muito útil aí para vocês desenvolverem as atividades e projeto aí da parte de macrodrenagem. Então vamos lá, como eu havia falado, o hidrograma é o gráfico das vazões no tempo. Então, a partir de uma determinada chuva, a gente olhando, medindo as vazões, o que se passa num determinado ponto ou no exutório da bacia, então a vazão ela vai sair lá da vazão de base, que pode ser igual a zero ou igual ao fluxo de base, se for um canal, né, um rio, e aí ela começa a subir, começa a aumentar em decorrência da chuva. E mesmo depois que a chuva acaba, continua subindo essa vazão, porque as áreas mais distantes na bacia passam então a contribuir para o exutório e até que essa vazão atinge um pico. E a partir desse pico ele entra na fase de recessão do hidrograma até chegar de volta aí no nível de base do rio. Então tem alguns elementos aqui nesse hidrograma, gente, que são importantes da gente observar. O primeiro deles é o tempo que decorre, né, entre metade da chuva, digamos assim, o centroide aqui do hietograma, né, e o pico do hidrograma. Esse tempo aqui, gente, é chamado TR, ou tempo de retardo, né, o tempo desde o centro de massa do hietograma, lembram, né, é o gráfico da chuva no tempo, até o pico do hidrograma, o hidrograma gráfico da vazão no tempo. E o tempo total, desde o início da chuva até o centro, até o pico, desculpa, do hidrograma, ele é chamado tempo de ascensão. É o tempo que demora, né, desde o início da chuva até o hidrograma atingir o seu valor máximo. E tem o tempo de recessão, que ele é medido do pico do hidrograma até o término dele. E esse tempo de recessão ele é igual ao tempo de base total do hidrograma menos o tempo de ascensão. E no meio de tudo isso fica um conceito hidrológico bastante importante, bastante relevante quando a gente vai falar de macrodrenagem, que é o tempo de concentração. Então vamos rebobinar aí, recordar lá dos conceitos de hidrologia, né? O que é o tempo de concentração de uma bacia hidrográfica? Ele é o tempo que demora desde o início da chuva para que toda a bacia hidrográfica esteja contribuindo para o exutório. Esse tempo é chamado tempo de concentração. Também, às vezes, aparece uma definição assim, é o tempo que demora para a gotinha de chuva que caiu no ponto mais distante da bacia chegar até o exutório. Está válida também essa definição. Tem algumas exceções a essa definição, mas em geral ela se ajusta bem, né? É o tempo para que toda a bacia contribua. Porque pensa bem, olha para um exutório de uma bacia. Num primeiro momento, acabou de começar a chuva, somente a chuva que caiu ali na área mais próxima a essa seção é que vai estar escoando nessa seção. Aí passa ali mais alguns minutinhos de chuva, cada vez mais áreas estão contribuindo, até que chega um momento em que toda a bacia está contribuindo para o exutório. Então, esse momento é o tempo de concentração e acontece uma coisa importante no hidrograma, no momento do tempo de concentração, é que ele sofre uma inflexão, né? Ele muda a declividade aqui em virtude de que, a partir daquele momento, você vai ter cada vez menos áreas contribuindo para o exutório, portanto, mudou a declividade aqui do hidrograma. E quando eu falei para vocês da gente propor uma metodologia simplificada para o cálculo do hidrograma, é justamente porque essa curva aqui, ela é de muito difícil determinação, né? Não tão difícil, mas é uma modelagem hidrológica complexa aqui para determinar exatamente essa curvatura e essa inflexão e essa declividade. Mas se a gente olhar bem para esse hidrograma, ele se aproxima muito de um triângulo. E quando a gente adota uma área triangular no lugar dessa área do hidrograma original,
Obviamente a gente vai incorrer num erro, mas essa margem de erro ela vai ser significativa para a gente na escala da macrodrenagem? Aí vai depender do tamanho da bacia hidrográfica, né? Vai depender da complexidade ali dessa bacia hidrográfica. Se for uma bacia muito grande, então pode-se dizer que sim, né? Que você ajustar uma curva do hidrograma para um triângulo, você vai incorrer num erro aí maior. Se for uma bacia pequena, esse erro é menor. E para efeito do que a gente precisa na bacia hidrográfica, que é calcular o volume, para poder calcular o déficit, planejar as medidas de armazenamento, esse hidrograma simplificado ele vai se ajustar muito bem. Então, a gente calcula esse hidrograma a partir dessas variáveis aqui, que são esse tempo de retardo, né, que é igual a vamos dizer que 60% do tempo de concentração, né, é um fator aí, mais ou menos bem aceito aí, em hidrologia para bacias pequenas. Então, o tempo de concentração ele vai desde o início da chuva até esse ponto de inflexão do hidrograma, essa é a interpretação gráfica do tempo de concentração, o sentido físico do tempo de concentração, ele é o tempo que demora para que toda a bacia esteja contribuindo para o exutório, e esse tempo de retardo eu posso estimar em torno de 60% do tempo de concentração. Já o tempo de ascensão, ele é calculado da seguinte forma, ele é essa parcela da chuva aqui, metade da chuva, né, até chegar no centroide, mais o tempo de retardo, que por sua vez é 0,6 Tc. Então, o tempo de ascensão, veja bem, esse TA, ele é o tempo de retardo mais a metade da duração da chuva, D sobre 2. Então, essa a metodologia que a gente está vendo aqui hoje é uma metodologia do SCS para a determinação do hidrograma triangular simplificado, com base em uma vazão de pico calculada por método racional. E de onde vem esse SCS? Ele é um departamento de recursos naturais dos Estados Unidos que desenvolve aí diversas metodologias e também softwares, modelos aí para o cálculo das áreas correlatas aí a recursos hídricos, hidráulica, hidrologia. Antigamente esse departamento se chamava Soil Conservation Service, por isso SCS. Hoje o nome do setor é Natural Resource Conservation Service. E eles desenvolvem metodologias hidrológicas. Né? E assim, a gente tem diversos outros modelos, mas os modelos do SCS, eles têm uma característica de uma simplicidade de parâmetros e de equacionamento, e por isso, não obstante eles têm um bom ajuste, especialmente para as bacias menores, né? Mas eles têm também metodologias para as bacias maiores, e então são modelos que se ajustam bem. E aí o que Então, são modelos muito aplicados, esses modelos do SCS. E o que diz aqui o modelo simplificado do hidrograma triangular do SCS? A gente aproxima o hidrograma para um triângulo, né? Calcula o tempo de ascensão pela equação anterior, né, que é a duração da chuva mais 0,6 o tempo de concentração, e calcula o tempo de recessão a partir de um percentual em relação ao tempo de ascensão. Então, ou seja, eu demoro um tempo para o hidrograma subir, vai demorar X vezes esse tempo para o hidrograma descer. E aí esse X ele é adotado pelo método SCS como 1,67 vezes o tempo de ascensão. E isso foi ajustado aí para algumas bacias hidrográficas, com alguns critérios que o método determina, né? Mas no nosso caso ele vai se ajustar por ser uma bacia pequena, uma bacia urbana pequena. Né? E por sua vez, a vazão de pico, eu vou calcular pela metodologia também simplificada, que é o método racional, que é igual a CIA, e aí eu consigo determinar esse triângulo de uma maneira muito simples. Né? Este hidrograma triangular do SCS, ele se torna então uma maneira muito simplificada da gente determinar os nossos volumes, o volume de cheia. Porque como vocês podem ver, se eu tenho no eixo Y vazão, metro cúbico por segundo, e no eixo X tempo em segundos, a integral dessa área aqui, que é justamente a área do triângulo, ela é um volume em metro cúbico. Então, o meu volume escoado, ele é a base vezes a altura dividido por 2. Né? Então, eu tenho a base, que é o tempo de base desse triângulo, a altura é a vazão de pico, dividido por 2. Obviamente, eu tenho que colocar tudo na mesma unidade. Né? Então, o meu tempo de base, se eu tiver com a vazão em metro cúbico por segundo, o meu tempo de base vai ter que ser convertido para segundo também. E aí eu vou ter um volume escoado em metro cúbico. Então, fica uma forma muito simples de calcular o volume de escoamento. Esse é o hidrograma triangular pelo método SCS. Bom,
E o tempo de concentração. Como vocês viram, toda a construção do hidrograma ela vai ter duas bases. Uma é a vazão de pico, que vocês já sabem calcular pelo método racional. A outra é o tempo de concentração. Então vamos ver, recordar para quem já fez a hidrologia, ou ver para quem ainda não fez, como é que se calcula o tempo de concentração. Tem diversas formas. Se a gente pegar um livro de hidrologia, vai ter ali diversas formas de calcular tempo de concentração. E a fórmula que se ajusta melhor tem a ver muito com as características físicas da nossa bacia hidrográfica. Para bacias urbanas, o método cinemático é um método que se ajusta muito bem. Então, o cálculo do tempo de concentração ele é feito pelo método cinemático, para calcular a parcela do tempo de concentração devido ao escoamento na rede de drenagem. E soma-se aí um tempo inicial, soma-se aí ao cálculo pelo método cinemático, um tempo inicial que pode ser adotado em torno de alguns minutos ou pode ser calculado com um pouquinho mais de detalhe, como a gente vai ver agora. Então, o tempo de concentração ele é composto de duas parcelas, um tempo inicial mais um tempo de traslado. Mas o que é isso? O tempo inicial é o tempo de escoamento superficial na bacia hidrográfica até essa água de chuva que caiu sobre essa área chegar na rede de drenagem, sistema de galerias, até ela entrar na primeira boca de lobo. A partir daí, a gente vai calcular pelo método cinemático, que vai se ajustar bem para os condutos aí, para o escoamento em condutos. Bom, e esse tempo inicial, como é que eu calculo isso? Esse tempo inicial ele vai ser função das características da bacia. Coeficiente C, para ficar na mesma ordem aí das variáveis do método racional. A extensão, obviamente, quanto mais extenso for, quanto maior for a distância, maior o tempo que vai demorar para o escoamento percorrer essa distância, e a declividade da bacia. Quanto mais íngreme, quanto maior a declividade da bacia, menor o tempo inicial, o tempo do escoamento que caiu sobre a bacia hidrográfica, chegar na primeira boca de lobo, lá na cabeceira da bacia. Atingiu a boca de lobo, atingiu o sistema de drenagem, entra na segunda parcela, que é o tempo de traslado. Então, o tempo inicial a gente calcula por esta formulação aqui, em que o coeficiente C é aquele mesmo do método racional, L é o comprimento do escoamento, o comprimento do Talveg ali, que levou até a entrada no sistema de drenagem, e S é a declividade média desse trecho, medida em porcentagem. Aí a gente entra nessa fórmula, a gente vai obter um tempo inicial em minutos. A esse tempo inicial, eu vou somar o tempo de traslado da água na rede de drenagem e eu vou ter o tempo total de percurso desde o começo da bacia, desde o ponto mais alto da bacia até chegar no exutório. Então, revisando de novo. Tempo de concentração, duas parcelas. Se eu considerar que o tempo de concentração é o tempo da gota de chuva que caiu no ponto mais distante da bacia chegar no exutório, eu tenho duas parcelas. Uma desde o ponto mais distante da bacia até entrar no sistema de drenagem. Outra desde a entrada no sistema de drenagem até chegar no exutório. Esta primeira parcela é chamada de tempo inicial, ela depende das características da superfície. A segunda parcela é chamada de tempo de traslado e depende das características da rede de drenagem. E se essa rede for composta de diversos condutos? A gente vai somando o tempo em cada conduto e soma tudo e vai ter o tempo final. Então, este tempo de traslado ele é uma fórmula bem simples, L sobre V. Se eu pegar a distância e dividir pela velocidade, eu vou ter tempo. Então, esse fator aqui, 1 sobre 60, é só para eu poder entrar com a velocidade em metro por segundo e obter um tempo em minutos, tá? Isso é uma conversão. E esse somatório aqui é porque eu vou ter diversos comprimentos de drenagem com diferentes velocidades. Então, eu vou somando todos e chego num valor total final de tempo de traslado. E essa velocidade, como é que a gente calcula? A gente pode calcular pela equação de Manning, ou a gente pode adotar a velocidade de projeto que foi adotada para o cálculo da rede de drenagem. Se eu já calculei uma velocidade de projeto e já adotei essa velocidade de projeto para o dimensionamento da rede de drenagem, portanto, eu sei qual é a velocidade de projeto e posso adotá-la direto na fórmula. Então, gente, o procedimento de cálculo, na verdade, é muito simples. Tem os desdobramentos aí em termos de aplicação, que são importantes a gente fazer exercício. Por isso, essa aula ela tem um exercício de exemplo e outros 2 exercícios para vocês fazerem como atividade proposta. Venham tirar dúvida, né, nas horas do plantão. E vamos fazer agora esse exercício de exemplo para vocês entenderem um pouco melhor como funciona na prática fazer esse cálculo do hidrograma e do volume de déficit, do tempo de concentração. Então, vamos pensar na seguinte situação. Uma planta industrial
né? Vai ser implantado um empreendimento industrial em um terreno que tem as dimensões 400 por 250 metros. E sendo que esse terreno ele tem um talveg, ou seja, um ponto central de escoamento das águas, no sentido da maior dimensão, ou seja, no sentido dos 400 metros. É legal ir desenhando o croquis, viu? Deixei para vocês desenharem, não coloquei aqui o desenho não. Então vocês vão desenhar um terreno de 400 por 250, bem no meio do terreno, no sentido dos 400, tem um talveg para onde as águas convergem. Pode ser um córregozinho, uma declividade ali, né, um talveg, né, do terreno. E esse talveg, ele tem uma declividade de 0,1%. Né? Esse terreno está situado às margens de uma estrada vicinal e ele drena, então, para um pequeno córrego que está na outra margem. Então, você tem o terreno, a estrada, do outro lado, esse terreno deságua aí num córrego. E essa travessia por sob a estrada ela é feita por uma galeria. Esse terreno original, ele dá aqui as características, é um campo, não tem pavimentação. Então seria um coeficiente C aí de campo vegetado, né? E o projeto ele vai prever a implantação de galpões. E esses galpões vão ter uma cobertura em telha galvanizada, ocupando 35% da área. Vai ter pátio de manobras, que vai ser revestido em concreto, ocupando outros 55% da área. Então, se vocês somarem aí, já deu 90%, e sobrou só 10% da área que vai ser mantida aí com vegetação natural. Bom, como parte do projeto de sustentabilidade desse empreendimento que vai ser implantado ali, vai precisar ser implantado um sistema de medidas compensatórias, né, do acréscimo de escoamento superficial, buscando-se o objetivo de impacto hidrológico zero. E aqui eu estou trazendo um conceito que eu não tinha falado antes. O que é um impacto hidrológico zero? É quando a gente vai urbanizar uma área sem mexer na vazão que ela gerava antes. Impacto hidrológico zero. Eu posso ocupar uma área, urbanizar um terreno, sem, contudo, aumentar a vazão que esse terreno produzia antes da urbanização. Nossa, professora, mas como é que é isso? Simplesmente adotando medidas compensatórias. A gente pode impermeabilizar um terreno, mas colocar trincheiras de infiltração, reservatórios de aproveitamento, jardins de chuva, telhado verde, e com isso a vazão final que o terreno produz vai ficar igual ao que ele tinha antes. O hidrograma pós-urbanização vai ser igual ao hidrograma pré-urbanização. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para fazer isso em drenagem urbana. Então, é possível prever novos empreendimentos dentro da abordagem do impacto hidrológico zero. Então, essa vai ser a abordagem que vocês vão propor como projetistas para apresentar aí dentro do projeto de sustentabilidade desse empreendimento. Então, todo o escoamento superficial que excede a capacidade dessa galeria, ele vai ser armazenado, ele vai ser infiltrado, ele vai ser aproveitado, mas ele não vai escoar. Nós não podemos provocar enchente nessa rodovia aí. Não pode exceder a capacidade dessa galeria que está no final aí do terreno. Adotar IDF São Paulo, posto IAG, duração da chuva de 1 hora e com TR 100 anos. E aqui a gente já começa a fazer aqui os cálculos, tá? Então, o terreno tem 400 por 250, uma área, portanto, de 0,10 km². A declividade foi dada, 0,10%. A ocupação atual, nós estamos adotando um coeficiente C igual a 0,20, que corresponde aí a um campo vegetado, né, livre de qualquer tipo de pavimentação. E na ocupação futura, qual vai ser o coeficiente C da ocupação futura? A gente vai fazer uma média ponderada, porque eu vou ter dos 100% da área, eu tenho 35% vai ser área de telhado, 55% pátio de concreto, 10% vai continuar natural. Então, eu vou fazer uma média ponderada, vou chamar aí de área 1, 2 e 3, coeficiente C da área 1, da área 2 e da área 3. O coeficiente C final é a soma do coeficiente C vezes cada área dividido pela área total. Então, nós estamos adotando um coeficiente C de 0,90 para o telhado, de telhas de aço galvanizado, um coeficiente C de 85 para o pátio de concreto, 0,85, e mantém-se o coeficiente C de 0,20 para as áreas vegetadas, e eu chego aí Obviamente, a gente tem que colocar tudo nas unidades, né, nas mesmas unidades, e eu vou chegar no coeficiente C de 0,82, ou seja, o meu terreno na condição atual, ele tem um coeficiente C de 0,20 e na situação futura, se eu não fizer nada,
para controlar esse escoamento, eu vou chegar no coeficiente C de 0,82. Mas nós vamos propor alguma medida para que essa vazão não se amplie dessa forma. Bom, a chuva de projeto vocês já calcularam, né, anteriormente, vamos pegar lá dos exercícios anteriores com a chuva de projeto do posto IAG, e a gente tem que a intensidade para a TR100, para uma chuva de 60 minutos, é de 92 milímetros por hora, ou seja, em 60 minutos são 92 milímetros de precipitação. Então, com isso a gente já resolveu dois pontos aqui, qual é o coeficiente C atual e futuro e qual é a chuva de projeto. Então, já dá para calcular a vazão de projeto, né? Pelo método racional, que é igual a CIA, entra o 0,278 aqui só para fazer a conversão das unidades, para a gente poder entrar com as unidades correntes, né? De vazão, no caso, metro cúbico por segundo, de intensidade de precipitação, milímetro por hora, e de área de bacia hidrográfica em quilômetro quadrado. Então, a gente, fazendo as contas aqui, chega no valor da vazão atual 0,51 e da vazão futura 2,10. Ou seja, se eu nada fizer, se eu só implantar o empreendimento, a minha vazão vai aumentar 4 vezes. Agora imagina isso numa escala de uma cidade inteira. Esse é o ponto aqui. Então, o tempo de concentração, vamos calcular. Como o terreno não tem curso d'água, o tempo de traslado na rede não existe. O tempo de concentração, nesse caso, é dado somente pelo traslado na superfície, que eu calculo pelo TI. Né? Então, 0,65 vezes 1,1 menos C, a gente já calculou o C, né? Tem o atual e o futuro. O atual 0,20, futuro 0,82. O comprimento é 400 metros e a declividade foi dada também 0,10%, a 1/3. Então, com isso eu consigo calcular que na condição atual, o meu terreno ele escoa a água, toda a precipitação que cai sobre ele, em 25 minutos, até que tudo chegue lá no exutório da bacia ou do terreno. E na situação futura, se eu nada fizer, esse tempo vai ser de 7,8 minutos. Então, nós estamos falando aqui, gente, de aumentar a vazão de pico 4 vezes e de reduzir o tempo de escoamento, quantas vezes aqui? Mais ou menos em 3 vezes, né? Reduzir em 70% esse tempo de escoamento, é isso? Não, muito mais, vou reduzir em 3 vezes, né? Então, assim, eu vou ter um escoamento maior e mais rápido. É isso que acontece com a urbanização, está mostrado aqui nesse equacionamento que nós estamos fazendo. Vai escoar mais água em menos tempo. Né, os escoamentos se aceleram, então o pico do hidrograma ele vem mais para perto, né, do tempo inicial da chuva e com um valor muito mais alto. Bom, então dá para a gente compor o hidrograma já, né? Entrando naquelas formulações, né? Eu já tenho o valor de TC, então na situação atual, primeiro, o meu tempo de retardo de 15 minutos, o tempo de ascensão de 45 minutos, né? Substituindo simplesmente os valores. E sendo a vazão de pico 0,51, eu já tenho aqui o formato do meu hidrograma atual. Mesma coisa no hidrograma futuro, né? Calculando com os parâmetros futuros, eu vou chegar num volume do triângulo, né? Que seria o volume escoado. Quando vocês forem fazer o exercício, fazendo os desenhos, tá bom, gente? Eu coloquei simplificado aqui, mas façam fazendo os desenhos. A minha base do triângulo, portanto, é o tempo de base, né? Convertendo para segundos, aqui deu 7.230 segundos, a altura do triângulo 0,51 metros cúbicos por segundo, ou seja, atualmente esse terreno gera um volume de escoamento de 1.836 metros cúbicos. Esse é o volume de escoamento superficial gerado pelo terreno nas condições atuais para uma chuva de TR100 com 1 hora de duração. Fazendo os mesmos cálculos para a condição futura, o meu volume de escoamento subiu para 5.840 metros cúbicos. Ou seja, eu tenho 4.000 metros cúbicos a mais aí, que está entrando a mais na conta simplesmente por implantar um empreendimento desse porte aí nesse terreno. Ou seja, o volume que vai ter que ser amortecido para que o empreendimento não altere a vazão atual é de 4.000 metros cúbicos. Eu posso colocar um reservatório para coletar essa água de chuva toda, com 4.000 metros cúbicos. Eu posso colocar estruturas de infiltração. Esse pátio de manobra, se permitido aí tem que pensar nos esforços mecânicos aí, né? Um pátio de manobra, mas se permitido, a gente pode trabalhar com um revestimento mais permeável que o concreto. A água que cai sobre esse telhado, ela pode ser coletada, pode ser implantado telhado verde, que vai proporcionar outros benefícios aí, como por exemplo, conforto térmico. Então, há diversas coisas que podem ser feitas aí para eu armazenar. Mas qual o volume que eu tenho que armazenar? Esse aí.
4.000 metros cúbicos. Entenderam como é o processo de diagnóstico? A gente calcula. Nesse caso aqui, eu tenho uma situação atual, que está no seu estado natural, e uma situação futura. Ou seja, eu estou fazendo planejamento da ocupação. Eu vou implantar o conceito de impacto hidrológico zero. Mas a minha situação poderia ser outra. Eu poderia ter uma situação já estabelecida, já urbanizou errado, já deu ruim, entendeu? Já está formando muito mais escoamento do que essa bacia é capaz de suportar sem inundar. E então, eu preciso reverter. No fundo, é o mesmo cálculo. São os mesmos cálculos. A diferença é que, quando eu estou planejando, a minha condição atual é melhor que a futura. E quando eu estou revertendo, é quando eu tenho uma condição atual ruim e eu preciso planejar uma condição futura melhor do que aquela. Então, dentro desse mesmo conceito, aplicando esse mesmo equacionamento, eu estou deixando uma atividade proposta para vocês, que é o seguinte. Vai ser implantado, agora não uma indústria, mas um novo loteamento. A aprovação do empreendimento está vinculada a um projeto de sustentabilidade em que seja aplicado o critério de impacto hidrológico zero. Olha que sonho, gente. Olha que sonho que os nossos novos loteamentos só pudessem ser implantados sob o critério de impacto hidrológico zero. Em alguns lugares já existe. Ou seja, a ocupação futura deve manter o mesmo volume de escoamento superficial da ocupação atual. Calcule o impacto hidrológico previsto, ou seja, quanto de volume a mais vai ser produzido com a implantação do loteamento. Olha aí como a drenagem tem a ver também com a avaliação de impacto ambiental. Calcule o impacto hidrológico em termos de acréscimo de volume do escoamento superficial com a implantação do projeto. O empreendimento DF de Campinas, né? Está dada aí a equação. No próximo slide eu dou a tabela, que já tem a chuva pronta, vocês não vão precisar calcular. E adotem aí um tempo de retorno de 25 anos, duração da chuva de 1 hora, é dada a área do empreendimento e o coeficiente C já é dado. Também são dadas aí declividade. Então, a diferença de exercício para o projeto é que no projeto vocês têm que extrair as informações de uma base cartográfica ou de um cadastro. E aqui, no exercício, as informações já são dadas, porque eu quero que vocês consolidem o cálculo. Nas próximas etapas, vocês vão fazer isso aí para a área de estudo que vocês escolheram lá de atividade anterior. E, então, para o projeto de vocês, né, que é o projeto 2, versa sobre esse tema aqui. Então, vocês vão determinar A vazão de projeto atual e futura, B, o hidrograma atual e futuro, e C, o volume a ser amortecido para promover o impacto hidrológico zero. E parou aí. Depois, nas aulas seguintes, a gente vai pensar quais são as medidas que eu posso adotar para alcançar esse volume que a gente calculou. Está aqui a IDF de Campinas, né? Então vocês não vão precisar entrar lá na equação, é só pegar aqui o tempo de retorno e a duração da chuva, vocês têm aqui qual é a precipitação. E tem uma segunda atividade, que é aquela situação contrária. A área já está impermeabilizada e a gente vai reverter por meio de um projeto. Vamos lá, uma pequena bacia hidrográfica teve sua área impermeabilizada por um processo de urbanização e o córrego que drena essa área, ele passou a transbordar, então, com essa urbanização passou a ter enchente, passou a ter inundação onde não tinha. Calcule o volume excedente à capacidade do córrego, ou seja, volume de déficit. Quais medidas poderiam ser adotadas para reverter esse déficit? Então, dados aqui a área da bacia, dado o coeficiente de escoamento superficial, o tempo de concentração, não vão precisar calcular tempo de concentração aqui, está dado. A chuva de projeto, né, IDF Campinas, duração 1 hora, TR 25 anos, dados do curso d'água, vocês vão precisar calcular a vazão de restrição pela equação de Manning, então vocês precisam da geometria desse curso d'água, né, N de Manning, a área, o perímetro, então, né, e a declividade. Então, está aqui dado. É um canalzinho trapezoidal com base de 1,20, altura de 1,5, inclinação de talude 1 para 2, 1 vertical para 2 na horizontal, declividade do córrego 0,002, material concreto com coeficiente de rugosidade de Manning 0,018, deixem uma borda livre de 10%. Então, aqui vocês vão calcular o volume excedente e falar que medidas poderiam ser utilizadas, ainda sem dimensionar. Dimensionamento é tema aí das aulas futuras, então essas são as duas atividades propostas. Venham no plantão aí que a gente vai fazer de dúvida, para poderem esclarecer essas dúvidas aí, e não seguir para a próxima etapa com dúvida nessa etapa, que é a etapa de diagnóstico, que é uma etapa muito importante, que vai definir que volume tem que ser amortecido nessa bacia. E aí, nas aulas seguintes, nós vamos planejar, então, como alcançar esse volume de amortecimento. Obrigada, gente, e até mais.